Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Não sei qual a versão que você tem, mas acompanhe na sua Bíblia, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Apenas recordando, e para quem está aqui hoje pela primeira vez, não esteve aqui no domingo passado, nós estamos numa série de estudos. E a série de estudos, ela se propõe a estudar na Bíblia alguns temas, não só alguns textos, mas alguns temas, que contribuem, como nós dissemos semana passada, na verdade, constituem o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, nós chamamos esta série de formação espiritual. Porque a ideia é assim, nós precisamos nos formar, a gente se forma em tanta coisa, mas a gente precisa se formar espiritualmente. Então, nós falamos já, na semana passada, sobre decisões. Se você não esteve aqui, você pode procurar no canal no YouTube, que está lá, foi gravado bonitinho, está no canal já, você pode assistir lá, uma palavra sobre decisões. Hoje nós vamos falar sobre testemunho, que nós estamos aqui usando esse título, influência. Semana que vem nós vamos falar sobre perdão, depois oração, devoção pessoal, o que é ser igreja, maturidade. Nós vamos encerrar com serviços. Se você sabe contar rapidamente, são 8 temas, então nós vamos estudar 8 temas aqui, pensando nessa chamada formação espiritual. Esse texto de Mateus 5, 13 a 16, são palavras de Jesus, e fazem parte do chamado Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando, e vai ensinar várias coisas no texto que vem a seguir. O que nós temos nesse texto? Basicamente, esse texto responde a 3 perguntas. Uma pergunta é: quem que nós somos? Que o texto aqui vai responder, usando 2 imagens ou ilustrações. Usar a imagem do sal e a imagem da luz. Mas o texto se propõe a responder quem nós somos. Não quem nós devemos ser, mas quem nós somos, de fato. Nossa identidade. Uma outra questão que o texto também está respondendo é qual a nossa responsabilidade. E vai responder afirmando que é basicamente ser sal e ser luz. Essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. E uma terceira pergunta que o texto se propõe a responder é qual o nosso propósito nesta vida. Por que a gente existe? Qual a proposta para a nossa vida? E vai responder afirmando que é basicamente glorificar a Deus. O problema é que o cristão, muitas vezes, ele se presta o papel de ser mais um falando neste mundo onde tantos já falam. E esse acaba sendo um problema muito sério, porque a gente reduz essa questão de testemunhar a falar. A gente tem que falar para as pessoas. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está ampliando um pouco mais isso. Ele quer que nós entendamos o nosso chamado. Nós somos chamados para ser o quê? Nós precisamos entender o nosso papel e qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Jesus, ele eleva essa forma de testemunho cristão para muito mais além da fala. Não só falar, mas muito além disso. O dizer, o contar as boas novas do Evangelho é apenas uma das formas de testemunhar. Mas aqui em Mateus 5, Jesus está apontando para um testemunho mais amplo. Um testemunho que vai erradicar essa centralidade em nós mesmos e vai irradiar sal e luz sobre o mundo que está aí fora.
É muito mais do que falar. Ou seja, o que Jesus está propondo é que nós fomos criados, chamados, salvos, para fazer diferença nesse mundo. E claro que eu quero responder, nessa noite aqui, quem faz diferença no mundo, né? Se nós fomos chamados para isso, para fazer diferença, quem é que faz diferença no mundo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem faz diferença no mundo são pessoas cativantes. Olha o que o texto diz. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Lembre-se que essas afirmações de Jesus, usando essas duas figuras, elas estão respondendo à questão, quem nós somos? Quem somos nós? Ou quem Deus espera que sejamos como cristãos? Isto é, Deus, Ele espera que aqueles e aquelas que são, de fato, seus filhos, não sejam simplesmente terra, não sejam simplesmente mundo, mas sejam mais que isso. Ele está dizendo que o que Ele espera dos seus filhos é que os seus filhos sejam sal da terra, ou sal da humanidade, luz do mundo, ou luz da humanidade. Porque muitas vezes nós como cristãos, a gente se reduz a ser mundo, a gente se reduz a ser terra, ou seja, nós somos como todo mundo. É apenas mais uma pessoa que vai numa igreja, que segue uma religião, mas é mais um. Nós não somos diferentes dos outros. E a proposta de Jesus aqui é que nós não sejamos somente terra, somente mundo, mas sejamos sal da terra, luz do mundo. E assim, ele vai estabelecer uma diferença entre igreja e mundo, entre discípulos de Jesus e religiosos, entre regenerados e pecadores. O John Stott, ele diz que quando tentamos minimizar essa diferença entre a igreja e o mundo, nós não servimos a Deus, nós não servimos a nós mesmos e nem ao mundo. Olha que interessante. Todas as vezes que nós, filhos de Deus, ou igreja de Deus, a gente tenta minimizar essa diferença, dizendo assim, não há tanta diferença entre nós e o mundo. John Stott diz, toda vez que a gente faz isso, nós não servimos a Deus, nós não servimos a nós mesmos, nós não servimos ao mundo, ou seja, a gente não presta para nada, não serve ninguém. Porque nós fomos estabelecidos para fazermos diferença. O mundo não precisa de mais pessoas como aquelas que já vivem no mundo. O mundo carece de pessoas magnéticas, pessoas atraentes, pessoas atrativas, pessoas que fazem diferença porque elas entendem que foram constituídas, que elas foram erguidas, levantadas, chamadas e salvas por Deus para serem sal e luz. Entenda essas duas figuras. O sal, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o sal precisa ser visto em algumas dimensões. A primeira dimensão é numa dimensão que a gente chama de corriqueira. Para que serve sal? Você sabe, não é? Por que a gente usa sal? Essa é uma dimensão, a dimensão corriqueira. Sal serve para salgar, para temperar a comida, não é? Comer uma coisa sem sal é sem graça. Se você vai, por exemplo, numa pizzaria, você pede uma pizza para comer. Aí vem aquela pizza sem sal. Você diz, está sem graça. Você vai pedir para... Não, essa aqui eu não quero. Eu quero uma coisa mais salgada, né? Eu quero uma carne, por exemplo. Uma carne sem sal fica sem graça. Então, essa é a dimensão mais corriqueira do sentido do sal. É salgar, é temperar. Para dar graça, né? Aquilo que a gente está comendo. Agora, o sal precisa ser visto também numa dimensão histórica. Porque numa dimensão histórica, o sal tinha função de geladeira. Que para nós hoje não faz sentido, né? A não ser o bacalhau, né? Você sabe que o bacalhau ele é todo salgado daquele jeito para conservá-lo.
A época que o texto foi escrito, a época em que Jesus está falando, o sal também é geladeira. Ele não tem só a função de temperar, ele tem a função de ser geladeira, de conservar um alimento. Então o alimento tinha que ser todo colocado no sal, para ele durar mais tempo. Uma carne, né? Tinha que ficar no sal. Como até hoje se usa em alguns contextos, né? Então, o sal historicamente tinha essa função. Então precisamos também pensar nisso, né? O sal, uma dimensão histórica. Mas também precisamos pensar no sal numa dimensão que eu chamo de intrínseca, ou seja, numa dimensão inerente, essencial ao sal. O sal com a função de realçar. Porque quando você pensa no sal no sentido dele dar sabor, você não pensa numa coisa. O sal não tem sabor. Na verdade, o sal, ele realça o sabor das coisas, não é? Se o sal tivesse um sabor próprio, tudo que você coloca sal ficaria do mesmo gosto. Concorda comigo? Mas não, o sal não tem essa função. O sal ele tem a função de ir lá no alimento e tirar o sabor dele e dar o sabor para você, né? Vamos, né, aguçar a nossa fome aqui, né? Por exemplo, você vai num churrasco. Aí tem lá maminha. O que o sujeito usa? Sal, só sal. Mas tem um certo sabor. Aí já ele pega uma picanha e corta a picanha. O que tem na picanha? Sal. Ele não colocou nada diferente, mas tem um outro sabor. Por quê? Porque o sal está fazendo saltar das carnes variadas vários tipos de sabor que a carne tem. Importante pensar nisso, né? Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, significa que não necessariamente você tem que fazer a pessoa viver como você vive, mas você tem que fazer com que a pessoa ela possa entender como ela deve viver e como Deus a chamou para viver. Você realça na pessoa o sabor dela. Entende? Por isso que eu acho maravilhoso, por exemplo, você tem um livro no Antigo Testamento que é o livro dos Salmos. Livro de música. Sem música. Como é que pode, né? É um livro de música sem música. 150 músicas sem música. Cadê a música? Só tem letra. Por quê? Porque cada cultura tem o seu jeito, né? Nós brasileiros temos um jeito de cantar, o americano tem outro, o africano então nem se fala. É diferente. Mas Deus vai pegar, cada cultura tem o seu jeito, vai lá e realça o sabor dessa cultura, não tem problema, né? O africano está dançando uma hora dessas num culto lá. Nós aqui estamos mais comedidos, né? Os alemães então nem se fala, deve estar amarrado na cadeira. Porque cada um tem o seu jeito de cultuar a Deus e não tem problema. Mas nós precisamos entender isso, né? Nós fomos chamados para sermos sal. A gente entra na vida das pessoas, não para fazer as pessoas viverem do jeito que a gente quer. Mas nossa função é despertar nas pessoas o potencial que Deus colocou na vida de cada um e ajudar as pessoas a viverem esse potencial. Isso eu acho maravilhoso. É a função mais essencial do sal. Se o sal não cumpre a sua função, o texto diz que ele vai ser pisado pelos homens. Que é uma referência a uma função menor do sal. Que diz que no templo em Jerusalém, quando eles tinham muita chuva, período de muita chuva, ou quando nevava, porque neva até hoje em Jerusalém, ainda que pouco, o templo se tornava muito escorregadio, especialmente os pátios, né? Então eles jogavam sal no chão. Por isso que Jesus fala, o sal não tem outra função a não ser pisado pelos homens. Porque aquele sal que eles viam que esse sal não perdeu a propriedade, se tornou insosso. Separa lá para usar no templo, joga no chão, as pessoas pisam e evita de escorregar. É isso, né? Ou seja, a função principal do sal deixa de ser utilizada para uma função secundária menor. Mas ele está dizendo, é importante ser sal, ser luz.
Porque o mundo carece de pessoas cativantes. A luz, por sua vez, implica em iluminar o ambiente, né? Em fazer com que a escuridão fuja. Quando a gente chega num lugar escuro, você não sabe o que tem lá, mas quando você acende a luz, você vê a beleza do ambiente, você vê os espaços, os objetos, as coisas. Então Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Deus espera que sejamos pessoas que cativam, que atraem, que trazem brilho à vida das pessoas, que causam impacto, admiração naqueles que nos cercam. Eu queria que você pensasse nisso. Você é uma pessoa cativante, alguém que cativa, ou você é só mais um, lá onde você trabalha, na vizinhança onde você mora, na escola que você estuda. Quem é você? É mais um só mais um. Ou você é uma pessoa que cativa. Pessoas que fazem diferença no mundo são pessoas cativantes. O segundo tipo de pessoas que fazem diferença no mundo são pessoas comprometidas. Olha o que o texto diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, se somos essencialmente sal e luz, se Deus nos chamou para isso, nos constituiu assim, sal e luz, nós precisamos nos comprometer com a nossa função, a função de ser sal, a função de ser luz. Jesus aponta para a nossa responsabilidade, uma delas é não deixar o sal perder o sabor, nós não podemos deixar. Então entenda a ilustração, toma isso para você. Se Deus diz que você é sal, você é responsável, não deixe esse sal perder o sabor. Muitos cristãos têm baixíssimo grau de amabilidade, perdem o sabor, né? São pessoas com forte tendência a serem combativas. E por conta disso vão ter pouquíssima influência. Presta atenção numa coisa. É coisa simples, mas guarda isso no seu coração. Observe as pessoas mais influentes que tem nesse mundo. Observe. As pessoas mais influentes, as pessoas mais admiradas, não são chatas. Eu vou repetir isso para você guardar no seu coração. As pessoas mais influentes nesse mundo, elas não são chatas. Não são. As pessoas mais influentes, elas são simpáticas. Elas são acolhedoras. Elas são flexíveis. As pessoas que mais influenciam não são chatas. Se você se propõe a ser uma pessoa chata, você não vai ser sal. Eu queria que você aprendesse essa coisa simples hoje à noite, dizendo assim, eu não serei uma pessoa chata, né? Se você esquecer tudo que eu disser aqui nessa noite, lembra disso. Ser sal é não ser chato. Até rima. Fica até fácil de guardar, né? Porque o que eu vejo é que muitos cristãos têm uma forte tendência ao combate. Eu não sei de onde vem isso. Mas nós queremos combater. É uma militância. Nós estamos lutando contra alguma coisa. O tempo todo. Somos inimigos de alguém. Alguém é inimigo da gente. A gente tem esse senso de batalha na cabeça. E perdem o sabor. Quem está em volta olhando, não gostei. Na igreja dessa pessoa eu não vou, né? Porque ela deixou de ser sal, deixou de salgar. Falta maturidade para ser comprometido o suficiente com essa tarefa de salgar,
seja preservando as pessoas dessa putrefação, né, de se apodrecerem cada vez mais, ou despertando nelas os seus melhores potenciais. Porque nós conseguimos ensinar pessoas quando as pessoas gostam da gente. Eu sempre digo assim, lembra dos seus professores. O professor que mais te marcou, a professora que você ainda se lembra dela, você gostava dela. Sabe por quê? Porque a gente só aprende com gente que a gente gosta. Se você não gosta da pessoa, você não aprende com ela. Nada do que ela fala tem valor para você. Então você precisa se comprometer com isso. Se você quer ser sal, você precisa pensar assim, ó, as pessoas têm que gostar de mim. Então eu preciso fazer alguma coisa para que elas possam, de fato, gostar de mim e eu possa despertar nelas os melhores potenciais. Pense, que qualidades que você gosta de ver nas pessoas? Se você parar a pensar e dizer assim, pessoas ideais para se relacionarem comigo tem que ser assim. Como que tem que ser? Faz a tua lista aí. Aí eu pergunto para você, não seriam exatamente essas qualidades que você deveria buscar em você mesmo? Pensar assim, então eu vou ser assim? Eu gosto de gente animada, gosto de gente alegre, gente para cima, não gosto de gente depressiva, triste, chata. Por que você não é assim? Porque se você fosse assim, talvez você iria atrair mais pessoas, você ia influenciar mais, você ia dar um melhor testemunho, que você seria sal. Você não estaria perdendo o seu sabor. Então essa é uma responsabilidade. Jesus está apontando para isso. O mundo precisa de pessoas comprometidas com isso, de serem de fato sal. Não deixa perder o sabor. Outra responsabilidade que Jesus está apontando aqui é de não colocar a luz no lugar errado. Olha o que o texto fala. Se a cidade está sobre um monte, Jesus fala, como a gente vai esconder uma cidade se ela foi edificada sobre um monte? Claro que Jesus está pensando no contexto da noite. É que hoje a gente tem muita luz, né? Mas se você vai pelo interiorzão por aí, né, você começa a andar na pista, assim, no interiorzão, se tem uma cidade que está no alto, você começa a ver aquelas luzes à noite lá. Ó. Impossível esconder aquela cidade. Porque ela está sobre um monte, é isso que Jesus está falando. Ou seja, as pessoas estão te olhando se Jesus colocou você como luz. Lembra o que ele disse, né? Vocês são a luz do mundo. Então, ele já nos colocou numa posição que todo mundo está te olhando. Está observando você. E o que você está irradiando, né? Nessa luz que Deus colocou em você? Jesus também diz que ninguém acende uma candeia, ou vela, ou lamparina, para colocá-la debaixo de uma vasilha. Claro também que nós estamos hoje numa vida totalmente urbana, moderna, luz de LED. Mas o tempo do texto é o tempo da lamparina, não é? De uma vela. Que quanto mais alto colocar a vela, mais alumia o lugar, mais ilumina o lugar. Jesus está dizendo, não pode colocar no lugar errado, debaixo de uma vasilha. Né? Imagina se aqui tivesse tudo escuro, então eu pego uma lamparina que seja e coloco aqui, vai iluminar aqui, aí vai ficar tudo escuro. Então Jesus está dizendo assim, ó, se coloque no lugar apropriado, apropriado. Sua luz está no lugar apropriado, você está comprometido com isso. O que está impedindo a sua luz de brilhar? Às vezes é seu temperamento, às vezes é o seu comportamento, às vezes são as suas redes sociais, né? Abafa o testemunho, apaga a luz, né? Se alguém olhar para o seu Instagram, para o seu Facebook, vai dizer, aí você coloca lá assim, domingo vai ter culto, vem para a live você também. A pessoa vai dizer, imagina. Ela postou uma foto, depois postou lá o sermão do pastor Lazarino. Não vou mesmo. Porque a luz está totalmente no lugar inapropriado, né? A sua rede social está abafando isso. Às vezes o seu trabalho, é o que você
faz com o seu trabalho. É a maneira como você faz o seu trabalho. É a desonestidade no trabalho que apaga a luz, né? As pessoas não conseguem ver essa luz. Com quem você está andando, os lugares onde você vai, tudo isso pode ser uma espécie de vasilha sobre a sua luz, que não deixa essa luz irradiar. Jesus está dizendo assim, olha, luz tem que ser colocada no lugar apropriado, cuidado para não colocar a luz no lugar errado. Porque o mundo carece de pessoas que façam diferença. E pessoas que fazem diferença são pessoas comprometidas com a função para a qual ela foi chamada. Função de ser sal, função de ser luz. Em terceiro lugar, quem é que faz diferença no mundo? São pessoas conscientes. Olha o que o texto diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É preciso estar consciente que a nossa luz precisa brilhar, para que as pessoas vejam o que temos feito e nos enalteçam e nos glorifiquem. Não. Jesus está dizendo assim: vocês vão fazer isso para que a glória seja dada a Deus, ao Pai. O mundo carece de pessoas com essa consciência. Percebe? Nós não somos o alvo. O alvo é Deus. Nós somos como que um chamariz, uma isca de Deus, um anzol para fisgar a atenção das pessoas para Deus e não para nós mesmos. Nós não somos o centro. Nós somos só um chamariz de Deus. As nossas obras, o que nós fazemos, faz com que essa luz brilhe. Mas Deus é glorificado. Ele será glorificado por meio das nossas ações. Essa é a meta final. Tudo que somos, tudo que nós fazemos é para promover a glória de Deus. É para chamar a atenção das pessoas para Deus, para que elas possam olhar para Deus. E se nós não fizermos isso, nós não cumprimos o propósito. Porque o propósito é justamente esse. É que Deus seja glorificado no final, que as pessoas se encantem com Deus. As pessoas queiram seguir o seu Deus. E é importante que a gente entenda isso, que a gente tenha consciência disso. Se a nossa vida não está chamando a atenção das pessoas para Deus, nós precisamos rever nossas ações. Tem alguma coisa errada. Porque as pessoas precisam ficar encantadas com Deus, porque elas percebem, essas pessoas são pessoas conscientes. Elas não estão buscando a própria glória, mas estão buscando a glória de Deus. É para que o Pai seja glorificado. Nós vivemos na época, né, e na era dos influencers, né? São aqueles homens e mulheres que conseguem cativar a atenção dos outros e passam a ser imitados. Existem grandes marcas, por exemplo, de roupa, de calçado, marcas de carro, que elas dão para essas pessoas gratuitamente, às vezes um carro, dão uma calça jeans, dão jaquetas, dão tênis, porque se essas pessoas usarem, os outros vão usar. Isso é receita para a venda certa, né? São chamados influencers, que você deve seguir alguns por aí, no Instagram, no Facebook, né? Ah, essa pessoa está usando, né? Só a título de exemplo, né? Quando eu era criança mesmo, né? A gente usava All Star, porque All Star era tênis de pobre, não é? Quem está aqui que tem mais ou menos a minha idade sabe disso. All Star era o tênis mais barato que tinha. Agora, All Star hoje, por que ele ficou mais caro? Porque tem alguém que nos influencia usando chinela havaiana. E era assim que era chamado, chinela. A gente vai comprar uma chinela.
chinela havaiana. Coisa de pobre, né? Pobre. Eu lembro da época que tinha o Raider, né? Raider já era uma coisa um pouco mais cara. Ah, mãe, compra Raider. A havaiana tem até vergonha de usar. Agora, hoje, usar um chinelo havaiana, nossa, é chique demais, né? E é caro também, né? Não é barato, não. Por quê? Porque tem um influencer usando aí, né? Tem alguém usando essa marca. Ah, agora ficou chique, né? Enquanto a gente usava lá na roça, no interior, um chinelo havaiano no pé, mas quando você vê o Brad Pitt usando, fala, opa, agora ficou chique. Calça jeans rasgada, um chinelo havaiano no pé, mas é o Brad Pitt. Então você fica assim, poxa, agora nós vamos usar esse negócio. Aí começa a ficar caro o negócio, né? Porque tem um influencer usando. Então esses são os chamados influenciadores, né? Conseguem cativar a atenção das pessoas, passam a ser imitadas, tudo que fazem, tudo que usam, onde vão. Agora, veja o que Paulo fala. Pega a sua Bíblia aí, abra lá em Efésios capítulo 5, o verso 1, e veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, Paulo está dizendo assim, existe um influenciador que a gente deveria imitar. E ele está dizendo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitem a Deus. Usa o que Deus usa, fala do jeito que Deus fala, vai onde Deus vai, imita Deus. Eu sei que você deve pensar assim, puxa vida, mas é isso mesmo, né? A gente tem que imitar a Deus mesmo, né? E quando alguém ficar olhando para a minha vida, eu vou dizer assim, não olha para mim não, olha para Deus. Porque homens são pecadores, homens são falhos. A gente acostumou a usar expressões assim, né? Ó, você me viu aí um pouco nervoso, né? Perdi um pouco a estribeira, mas não olha para mim não, olha para Jesus, né? Ó, vai lá na minha igreja. A minha igreja é um monte de gente pecadora, mas não olha para as pessoas não, olha para Jesus, né? A gente gosta de falar isso, né? Eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Veja como que Paulo tratava isso. 1 Coríntios 11, 1. Paulo está dizendo assim, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Percebe essas duas coisas? A Bíblia diz que nós precisamos imitar a Deus. E a Bíblia também diz que as pessoas podem nos imitar, se nós estivermos imitando a Deus. Para de dizer que é só para olhar para Cristo. Você deveria dizer assim, pode olhar para a minha vida sim. Eu estou desgraçadamente tentando viver esse evangelho, mas eu estou. Pode olhar para mim. Porque às vezes é uma forma cômoda que nós temos de dizer assim, eu não tenho compromisso com nada mesmo, né? Eu não cativo a atenção de ninguém. Eu não tenho consciência de nada. E você quer que as pessoas sigam só a Deus. Mas entenda, entre você e Deus, né, entre as pessoas e Deus, aliás, tem você, que impede às vezes a pessoa de seguir. E eu queria muito que todos que participam aqui conosco tivessem essa consciência. Eu posso dizer para as pessoas, me imitem. Eu não sou perfeito, mas eu estou olhando para Deus, estou tentando imitar a Deus. Eu quero voltar a atenção das pessoas para Deus, por isso que eu imito. Mas pode olhar para mim, que eu estou tentando refletir essa glória de Deus, essa imagem bonita que Deus tem, para que as pessoas possam, de fato, segui-lo. Pensa nisso, as pessoas podem te imitar. Você é um imitador de Deus? Ou você vai sair daqui e viver a semana toda sem se preocupar com nada disso? Não adianta só vir aqui. Não adianta só a gente ouvir uma palavra, porque nós nos tornamos religiosos. A gente faz algumas atividades,
Mas discípulos de Cristo são pessoas cativantes. São pessoas comprometidas, são pessoas conscientes, que influenciam o mundo lá fora, que estão comprometidos com essa jornada do testemunho. Domingo que vem nós podemos ter muito mais pessoas aqui, se pessoas vierem atrás de você. Se elas imitarem você, fala, puxa, eu queria conhecer onde é que você está indo, né? Porque eu percebo que você é diferente. Sal e luz. Cativa a atenção das pessoas. Tem um compromisso com essa função. Tem consciência de que eu tenho que fazer isso para promover a glória de Deus. Eu queria terminar lendo 2 Coríntios 2, verso 14 a 16. O texto diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Eu queria que você pensasse nisto nesta noite. Que cheiro tem a tua vida? Que Paulo está dizendo aqui que nós deveríamos ser o aroma de Cristo, nós devíamos espalhar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Que cheiro que exala a tua vida. Quando as pessoas olham para você, o que elas sentem? É bom, né, quando você passa perto de alguém cheiroso, né? A pessoa cheirosa, fala, né? Você não tem aquela sensação boa, né? Quando você está passeando no shopping, de repente você sente aquele cheiro, você fala, numa loja de perfume, às vezes para a pessoa, perfume para casa, alguma coisa desse tipo, fala, que gostoso, né? Quando você pega assim uma roupa nova, que tem aquele cheiro de roupa nova, quando você entra num carro novo, né? Aquele cheirinho de carro novo, não é gostoso? Paulo está dizendo, nós precisamos ser essa boa fragrância, esse bom aroma, soltar um bom cheiro, que as pessoas vão se atrair, falam, nossa, que interessante, que vida diferente, né? Entenda, o mundo está cansado do mesmo. Você pode ser só mais um neste mundo. Nós, como igreja, podemos ser só mais uma igreja neste mundo. Mas não é o que nós queremos. Nós queremos ser pessoas cativantes. Queremos ser pessoas comprometidas. Queremos ser pessoas conscientes. Há um mundo a ser salvo lá fora. E será salvo por nosso intermédio. Será salvo por causa de nós. Porque nós vamos entender esse papel de sermos sal, de sermos luz nesta terra. Amém?